Então eu acho que isso já responde a pergunta da terceira parte do vídeo. O Bitcoin é realmente seguro? Segundo essa lógica do blockchain, o Bitcoin é seguro. Mas isso não significa que não existem riscos se você quiser investir em Bitcoin. Para falar a verdade, existem 3 principais riscos em investir em Bitcoin. O primeiro grande risco é a volatilidade. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, montou uma tabela que mostra o que aconteceu com os principais ativos do mundo entre 2013 e 2023. E só para vocês terem uma ideia, nos últimos 11 anos, o Bitcoin teve a maior rentabilidade do mundo inteiro em 8 anos. Só que nos outros 3 anos, o Bitcoin teve uma queda absurda. Foi o ativo que mais se desvalorizou no mundo. Então, se você quer ter um pouco do Bitcoin na sua carteira, você precisa ter estômago. Um dia o Bitcoin pode estar valendo muito e no outro ele pode valer só metade ou muito pouco. Esse é o primeiro grande risco. O segundo risco é o roubo. Se você investe diretamente em Bitcoin por meio de uma corretora e você deixa os seus Bitcoins lá, é ela que está com o saldo dos seus Bitcoins e não você. E qual que é o risco disso? O risco é que a corretora pode quebrar, como aconteceu com a FTX, a corretora do Sam Bankman-Fried. E quando uma corretora quebra, pode demorar anos para você receber os seus Bitcoins de volta. Isso se você receber. Então o que você precisa fazer é comprar os seus Bitcoins por meio de uma corretora e depois fazer a transferência para sua custódia por meio de uma wallet. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Aliás, falando em roubo, coloca uma coisa na sua cabeça. Se teve promessa de ganho absurdo, se teve promessa de ganho rápido e se te prometeram um investimento livre de risco, isso é uma pirâmide financeira. E só para vocês terem uma ideia da gravidade do problema, mais de 1 a cada 10 brasileiros já perderam dinheiro em fraudes e pirâmides. Tem várias e várias notícias de promessas de investimento falando que vão te rentabilizar 5% ao dia, 6% ao dia, 7% ao dia. O problema é que se você investir uma única vez R$100 com uma rentabilidade de 7% ao dia, em 5 anos você vai ter um patrimônio de 3,7 bilhões de reais, que não faz o menor sentido. E o terceiro risco do Bitcoin é o risco da proibição. Tem muitos países do mundo onde o Bitcoin não é visto com bons olhos. Na Rússia ter Bitcoin é proibido, no Egito é proibido, no Iraque é proibido, na China é proibido. E claro que cada país vai ter uma regra diferente e um nível de proibição diferente. Mas o fato é que, por mais que o Brasil seja um país onde ter Bitcoin seja legal, não existe uma garantia que isso vai durar para sempre. E eu não adicionei como um desses 3 riscos, mas uma coisa que acontece muito é você esquecer os dados de acesso, à sua carteira. E se você esquecer, não vai ter um botãozinho de esqueci a minha senha como você tem no seu e-mail. Toma muito cuidado. Até porque tem muitos casos já listados de pessoas que perderam não 1000, nem dezenas de milhares, mas milhões e milhões de dólares em criptomoedas. Bom, então até aqui você já entendeu como investir em Bitcoin, entendeu o que é Bitcoin, entendeu como que funciona a blockchain, entendeu como funciona a segurança do Bitcoin, os principais riscos ao investir nessa moeda. E agora, na quinta parte do vídeo, você precisa entender os principais indicadores do Bitcoin e como você pode analisar esses indicadores para ganhar mais dinheiro. Sem muita enrolação, o primeiro indicador do Bitcoin é o famoso Fear and Greed Index. E se tem uma coisa que nunca me enganou no mercado financeiro, é o indicador de medo e ganância. Só para vocês entenderem, o Fear and Greed é um indicador que vai de 0 a 100. Quanto mais otimistas e mais gananciosas as pessoas estão, mais próximo de 100. Quanto mais próximo de 0, mais os investidores estão com medo e estão pessimistas em relação ao Bitcoin. Adivinha qual é o melhor momento para comprar? Obviamente, quando o mercado está pessimista. Assim você tem mais espaço para comprar barato e exatamente agora o Fear and Greed Index do Bitcoin está marcando 78 pontos. Isso significa que o mercado está otimista com o Bitcoin. Mas quando você estiver vendo esse vídeo, se o número estiver baixo, é exatamente o oposto que ele está representando. Então ele está sendo negociado por um preço mais salgado, digamos assim. Ah, então quer dizer que se subiu muito ou o pessoal está ganancioso, não faz sentido comprar? Não é isso, ele é um indicador. E como o próprio nome diz, ele indica algo. Não é porque um ativo está caro que isso significa que ele não possa ficar mais caro. Mas só para efeitos de comparação, se a gente olhar o que aconteceu com esse indicador nos últimos meses, a gente pode ver que o Fear and Greed Index está nas máximas dos últimos 12 meses. Então o mercado realmente está disposto a pagar mais caro pelo Bitcoin. O segundo indicador é o Hash Rate, que é o indicador que mostra o quão saudável está o sistema todo do Bitcoin. Quanto mais alto o hash rate, mais mineradores estão minerando o Bitcoin, mais poder computacional está envolvido no Bitcoin e mais segura fica a rede. E o índice do hash rate está bem alto. Na verdade, ele também está na máxima histórica. Ele está em 629,49 milhões de terahash por segundo, que é a unidade de medida desse indicador. Isso é uma coisa muito legal de você pensar? Pensa no ouro. Se você fosse um garimpeiro indo atrás do ouro, aí do nada o preço do ouro explode. O ouro começa a ter cada vez mais valor. Aí você vai ter um estímulo muito maior para achar ouro, você concorda? Porque ele vai estar valendo mais. Se antes você achava uma quantidade de ouro e vendia por $200, e hoje você acha a mesma quantidade e vende por 300, é o mesmo
mesmo esforço por um resultado muito maior. Agora, e se o contrário acontecesse? Se o preço do ouro caísse? Você provavelmente ia continuar procurando o ouro, mas o interesse ia diminuir, porque o prêmio em relação ao seu esforço ficou menor. E está acontecendo justamente o contrário. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí na tela. A linha amarela é a dificuldade que os mineradores têm de conseguir mais Bitcoin, e a linha cinza é o preço. Desde maio de 2021, a linha amarela, que é o interesse dos mineradores, não parou de subir. Só que se você olhar para a cinza, que é o preço, de maio de 2021 até janeiro de 2023, o preço praticamente só caiu. Isso é um baita de um sinal positivo. Significa que as pessoas estão pensando com cabeça de longo prazo. E o terceiro indicador do Bitcoin é o Bitcoin Wallet Sizes. Esse indicador é bem interessante porque a gente consegue ver o número de carteiras com mais de 1.000 Bitcoins. E detalhe, 1.000 Bitcoins é a mesma coisa que 347 milhões de reais. E qual que é o ponto desse gráfico? Dá para ver que ao longo do tempo, o número de carteiras com mais de 1.000 Bitcoins aumentou muito. Mas a partir de 2020, 2021, mesmo com o preço ficando de lado e até subindo, o número de carteiras com mais de 1.000 Bitcoins diminuiu. Ou seja, esse indicador está mostrando para a gente que os grandes investidores venderam mais Bitcoin do que compraram. E eles foram realizando aos poucos. O quarto indicador do Bitcoin é o múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer é um indicador um pouquinho mais complexo, mas ajuda pra caramba na análise. Ele vai pegar o preço de hoje do Bitcoin e vai dividir pela média móvel dos últimos 200 dias. Se o múltiplo está acima de 2,4, significa que o Bitcoin pode estar caro e talvez não seja um bom momento de compra. Se o múltiplo de Mayer está entre 1 e 2,4, significa que ele está mais barato, mas talvez ainda não seja um ótimo momento de compra. Agora, se o múltiplo está abaixo de 1, provavelmente os investidores estão com medo e aí sim seria um bom ponto de compra. E hoje o múltiplo está exatamente em 1,41. Isso aqui é um sinal que está caro? Não necessariamente, mas também não indica nenhuma barganha. Está mais próximo do preço justo. O quinto e último indicador é a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin é a razão entre a capitalização de mercado do Bitcoin e a capitalização de mercado das outras criptomoedas. Então, por exemplo, quando as altcoins, que é qualquer moeda que não seja o Bitcoin, sobe mais do que o próprio, a dominância dele diminui. Quando o Bitcoin sobe mais do que as altcoins, então a dominância do Bitcoin aumenta. Geralmente, quando a dominância do Bitcoin é menor, isso indica um melhor momento de compra. Só que nos últimos 12 meses, aconteceu justamente o contrário. A dominância do Bitcoin está nas máximas, com 53%. Então, resumindo, segundo o Fear and Greed Index, o mercado estaria otimista, nesse patamar com o Bitcoin. Como o indicador do hash rate está alto, significa que há um grande poder de processamento computacional sendo usado para minerar e validar transações na rede do Bitcoin. Olhando para o Bitcoin Wallet Sizes, tudo indica que os grandes investidores estão vendendo mais do que estão comprando Bitcoin. O múltiplo de Mayer hoje está em 1,41, então é um indicador acima de 1, que seria o preço mais justo, e abaixo de 2,4, que seria o preço mais caro, então não é um preço totalmente ruim. E se a gente fosse olhar para a dominância do Bitcoin, o Bitcoin cresceu muito em relação às outras criptos nesses últimos 12 meses. E isso é um indicador de preço mais esticado. Com base nesses indicadores, deixa aqui nos comentários se você acha que está ou não num bom momento para você comprar Bitcoin e criptomoedas para sua carteira. Aliás, já deixa aqui embaixo também o que você está comprando, porque eu sempre fico curioso para saber. Isso aqui para mim é um grande laboratório. Agora escuta o que eu tenho para te dizer. Por mais que você assista esse vídeo completo, inteirinho, diversas vezes, nem todo mundo vai aprender a investir de forma correta em cripto. Nem todo mundo vai saber analisar os indicadores de cripto. Nem todo mundo vai conseguir investir em cripto. Nem todo mundo vai saber a hora certa de vender a cripto. E nem todo mundo vai ter sucesso com o Bitcoin ou com qualquer outra criptomoeda. Foi pensando nisso que eu sentei com o time da Finclass. A gente teve uma ideia muito interessante. E se ao invés de a gente apenas ensinar as pessoas a investir, a gente também desse recomendações de investimentos? Por que eu só deveria te ensinar a pescar o peixe se eu posso literalmente entregar também o peixe limpo, cortado, com limãozinho siciliano no prato? Então a gente decidiu juntar a Speed com a Finclass e hoje, dentro da Finclass, você tem uma série de recomendações de investimentos dos nossos analistas. Você pode ter acesso a uma carteira de fundos imobiliários, a uma carteira de ações, a uma carteira de renda fixa, a uma carteira de criptomoedas e você pode saber exatamente o quanto investir, como investir, até que preço pagar por um ativo e por qual preço vender. Então, eu estou literalmente dando a solução dos seus investimentos nas suas mãos. Você não precisa fazer nada, só seguir a carteira da Finclass e ter o mínimo de conhecimento para não fazer uma besteira, por gentileza. Então deixa eu te dar um recado. O aniversário da Finclass está chegando, vai ser dia 24/4. Você vai ter acesso a uma porrada de bônus, você vai ganhar um evento presencial do FinDay, que é o maior evento de finanças do mundo. Você vai ter uma carteira recomendada, onde você pode seguir as recomendações dos nossos analistas e investir 1000 vezes melhor o seu dinheiro. E você vai ter acesso a tudo isso com 50% de desconto no plano anual. Olha só, a oferta ela tá bizarra de boa e tudo isso que eu tô te dizendo faz sentido para
você. É só você clicar aqui no link da descrição. Vamos voltar para o vídeo. Lembra que eu falei que você pode comprar os seus bitcoins por meio de uma corretora e depois fazer a transferência para uma wallet? Qual que é o ponto aqui? Quando você tem um cartão de crédito ou dinheiro físico, aonde que você guarda? Você guarda na carteira. Com Bitcoin é a mesma coisa. Para guardar os seus bitcoins da forma correta, você precisa de uma carteira de cripto. E existem 7 diferentes tipos de carteiras. Mas antes de eu me aprofundar em cada uma das 7, você primeiro precisa entender a diferença entre uma wallet e uma exchange. Uma wallet é um dispositivo onde você vai guardar as informações que dão acesso às criptomoedas armazenadas na blockchain. Então o Bitcoin em si não vai ficar na sua wallet. Lá você vai guardar as informações que dão acesso aos seus bitcoins. Já a exchange é uma corretora onde você vai negociar as criptomoedas. Obviamente, você até pode deixar suas criptos na própria exchange, mas se você fizer isso, é ela que está fazendo a custódia dos seus ativos. Então foi como eu disse antes, se a corretora tiver algum problema, já era. Exchange não é wallet. Então vamos lá. O primeiro tipo de wallet é a Hot Wallet. As Hot Wallets são basicamente uma carteira que fica conectada à internet. Então elas vão ser mais práticas que as Cold Wallets, mas elas costumam, como elas estão conectadas à internet, ser mais vulneráveis a ataques. O segundo tipo é a Wallet Mobile. São carteiras que você pode baixar como se fosse um aplicativo aí do seu celular, só que por ser uma carteira Hot Wallet, é bem prático. Mas é um tipo de carteira mais vulnerável. Sem falar que aqui no Brasil é bem comum alguém roubar o seu celular. Então você precisa ficar ligado. O terceiro tipo de wallet é o Wallet Web. Essa já é um tipo de carteira que você pode acessar pelo seu próprio navegador. Você só precisa entrar na página da wallet e inserir login e senha. É bem simples, é bem prático, mas também fica conectado à internet, então é um pouquinho mais perigoso. O quarto tipo é a Desktop. As carteiras de desktop são tipo um programa que você baixa e instala no próprio HD do computador. O legal dessa aqui é que os dados ficam armazenados no seu computador e não na internet. Então elas são mais seguras que as carteiras de cripto para mobile e para web. Mas você também pode pegar um vírus no seu computador ou alguma coisa que pode roubar os seus dados. O quinto tipo de carteira são as Cold Wallets. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como você pode configurar uma Cold Wallet, como que funciona toda a lógica dela de uma forma mais aprofundada. Mas resumindo aqui, as Cold Wallets são carteiras que não estão ligadas a uma rede mundial de computadores, ou seja, elas ficam fora da internet e por esse fato elas acabam sendo mais seguras. Existem 2 tipos de Cold Wallets, as Hardware Wallets e as Paper Wallets. As Hardware Wallets vão ser um dispositivo físico onde você vai poder armazenar os seus bitcoins. É quase como se fosse um pendrive. Obviamente, é mais seguro, porque você não está conectado à internet, mas não é nada prático. Para falar a verdade, dá um trabalho do caramba para configurar tudo do zero, mas é o mais seguro. O outro tipo de Cold Wallet é a Paper Wallet. Ele é basicamente um pedaço de papel impresso com as chaves privadas e públicas. Hoje em dia tem vários programas onde você consegue gerar uma Paper Wallet. O problema é que o seu computador pode estar infectado com algum vírus no momento que você criou a sua carteira e pode dar problema. Então não é a forma mais segura de todas. Dito isso, a minha sugestão para você é que caso você tenha um valor um pouco mais relevante em Bitcoin ou em criptomoedas, faz mais sentido você ter uma hardware wallet e proteger da forma mais correta possível. Agora, se você quase não tem nenhum valor em Bitcoin e só quer se expor de alguma forma, a variação do preço da moeda, você pode fazer isso daí através de um ETF ou de um fundo que pode fazer mais sentido para você.